Luciano Calheiros, quem tem a missão mais difícil nessa Libertadores? O Palmeiras ou o São Paulo? Foi o Grêmio aí também. O Grêmio acho que classifica. Eu acho que apesar da dificuldade, classifica. Eu acho que o São Paulo, eu acho para mim a missão mais delicada, porque o São Paulo, você vê, não conseguiu vencer o time mais fraco, né? O time que é o saco de pancadas. Fazendo uma comparação com o grupo do Corinthians, é o Cobressal, o Trujilhanos. E o São Paulo não conseguiu somar 3 pontos. É um time que já tem 3 jogos sem vencer. Quer dizer, é muito complicado. E o River Plate, o The Strongest, né? O time que não ganhava fora de casa, ganhou. Né? E lá na altitude é muito difícil ganhar do The Strongest. Então eu acho que a missão mais difícil é do São Paulo. Ô, João Antônio de Carvalho, quem tem a missão mais difícil? Bom, o Calheiros falou de saco de pancada, o Palmeiras também não ganhou de saco de pancada, né? Também, e não esquece do Grêmio também. O Palmeiras ficou também no River Plate, que empatou com o Nacional, mas perdeu aí do Rosário as duas, né? Eu acho que o São Paulo tem 3 jogos, o Palmeiras tem 2. Esse é o fator de complicação do Palmeiras. Ele tem menos tempo para recuperação. Mas se eu tivesse que apostar ainda, eu diria que o Palmeiras consegue, de repente, com uma vitória lá na Argentina, se classificar. Acho que o Palmeiras tem mais chance, tecnicamente falando, do que o São Paulo. Isso eu concordo com você. Ô, P, quem tem a missão mais difícil? Eu acho que os dois pararam na Libertadores. Você acha? Palmeiras e São Paulo estão fora? Eu acho que os dois estão fora. Opa! E o Grêmio? Eu também acho. Eu acho que os dois estão fora. E o Grêmio? O Grêmio ainda tem esperança. O Grêmio ainda tem esperança. Pascoal, você tá tão... Você acha que o São Paulo... O São Paulo, depois a gente vai falar do São Paulo, né? Da situação, vamos falar agora da situação da classificação, depois nós vamos falar do time. Quando você nota os próprios jogadores do São Paulo chegando no desembarque, dizem o seguinte: o time precisa encontrar sua individualidade, o time precisa sentir o jogo, precisa se emocionar com a partida. É porque tudo que a gente fala aqui, os jogadores estão falando agora nas entrevistas. Que o time do São Paulo não sente derrota, ninguém sente nada. O São Paulo ganhou, perdeu, empatou, é tudo a mesma coisa, os caras estão levando na flauta. Então o Palmeiras é um time que, aqui eu vou colocar na conta de 2 pessoas. O treinador só ficou no Palmeiras porque o presidente do Palmeiras quis. Né? Porque todos os outros vice-presidentes pediram a saída do treinador. Ou estou falando uma coisa que não é verdade? Oliveira? Todos os outros vice-presidentes pediram ao presidente para trocar o treinador. O Conselho Deliberativo também e o Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras, o COF, todos pediram para mudar o treinador. O presidente falou, não, ele vai ficar. Bota na conta do presidente do Palmeiras também. É para botar na conta do presidente do Palmeiras, do Alexandre Matos, né, que não contratou 57 jogadores e não conseguiu montar um time. O presidente do Palmeiras, que foi cabeça dura na hora de trocar o treinador e precisava ter trocado. Não trocou, então a gente tem que dividir as coisas. Se no São Paulo você passa pelo elenco que não sente o jogo, não sente derrota, no Palmeiras, esses personagens também têm a sua contribuição, a sua cota de contribuição para a desclassificação. Para mim, nem Palmeiras e nem São Paulo chegam à fase de oitavas de final. Os dois não passam para as oitavas de final. Os dois caem fora, mano? Olha bem, já eu ainda acho que o Palmeiras tem um pouco de esperança. Matematicamente falando, eu acho que a situação do São Paulo é mais confortável pelo fato do São Paulo ter 3 jogos ainda. Mas o problema do São Paulo é ele depender de si mesmo. Porque o São Paulo não está jogando bem, isso é fato. Então eu ainda acho que o Palmeiras, em termos de elenco, ele pode conseguir alguma coisa diante do Rosário. São Paulo tomou calor do São Paulo está numa Trujilhanos, situação complicadíssima, cara. Ô, Jones, você concorda com o Pascoal? Os dois pararam por aqui? Eu concordo. Acho que os dois times estão eliminados praticamente. Acho que o São Paulo ainda tem alguma chance, vocês já falaram, tem 3 jogos. Porque olhem bem pro grupo do Palmeiras. Tanto o Nacional quanto o Rosário Central precisam de 2 empates cada um. 2 empates classificam os Mas dois. o Palmeiras times. ainda só depende dele, né, Flavinho? Pois é, mesmo mas eles também. dependendo de um jogo difícil contra o Rosário na Argentina. O Rosário Nacional também depende deles. Então, o Rosário se empatar 2 jogos, classifica, porque vai a 9 pontos, o Palmeiras só poderia chegar a 8. Faria 1 ponto com o Rosário e poderia chegar a 8 com uma vitória sobre o River. O Nacional com 8 pontos, a mesma coisa. Então, acho que o Palmeiras não vai ter mais tempo. O Palmeiras não tem tempo. O Palmeiras perdeu 6 pontos pro Nacional. E o pequeno saco de pancadas do grupo, o Palmeiras não aproveitou para ganhar um jogo lá. Então, eu acho que a situação do Palmeiras é irreversível. A do São Paulo respira por aparelhos. Tem uma possibilidade matemática razoável, que são 3 jogos, depende só dele, pode fazer mais 9 pontos. Mas quem é que garante que o São Paulo ganhe pelo menos o Trujilhanos? Exatamente, Fala pra mim. mas
Mas o fosse Nacional outro empatou time, com o River ok. também, viu, Flavinho? O Nacional empatou Mas com o River tudo bem. jogando mas aí no se Campeonato recupera, Nacional. mas aí se recupera e vem jogar aqui no Allianz Parque e mete ganha 3 pontos do Palmeiras, Pra entendeu? mim, o golpe- Compensa isso. Pra mim, o golpe fatal foi o jogo aqui no Allianz, o Palmeiras não podia ter Deve ter perdido do Gil Nacional aqui.